Muito bem, agora nós vamos falar sobre o trânsito aqui em Rio Claro. Nós estamos no Maio Amarelo, que é o mês das campanhas de prevenção, de conscientização em relação aos acidentes, as campanhas que tentam reduzir esse número de vítimas no trânsito, problema que é muito sério em todo o Brasil. E para falar um pouquinho das iniciativas que aconteceram aqui, estão acontecendo no município, e também do trânsito da cidade, nós já estamos aqui no estúdio com o Vinícius Sossai. O Vinícius, ele é secretário municipal de Mobilidade Urbana. Bom dia, Vinícius, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Olá a todos os ouvintes, bom dia Carla, bom dia Murilo, obrigado ao espaço da Rádio Jovem Pan. Agradeço imensamente, é importante tocar em cima desses temas, compartilhar as ações da Secretaria de Mobilidade Urbana, em especial o mês Maio Amarelo, que é dedicado à conscientização do trânsito e segurança viária. Existe uma programação que já aconteceu nesse mês, voltada principalmente para as crianças, para os adolescentes, né, Vinícius? A ideia é já trazer uma geração transformada em relação aos comportamentos no trânsito? Sim. É com grande orgulho que destacamos a participação dos alunos da rede municipal no segundo concurso de desenhos e frases, uma das principais ações educativas do mês de Maio Amarelo, que foi realizado em conjunto com a Secretaria de Educação. O concurso teve o tema Desacelere seu bem maior é a vida e contou com a participação de 23 escolas municipais, totalizando 368 estudantes que fizeram desenhos, fizeram poesia. Foi muito criativo, inspiraram muito. Eles são as ferramentas que demanda dentro de casa, compartilha com os pais o que está acontecendo. Então, são as ferramentas propulsoras de uma conscientização de trânsito. Houve no dia 16 a premiação desse concurso, junto com os familiares, entrega de certificado, entrega de troféus para as crianças. Foi muito bacana. É um trabalho que começou em abril para ter todo esse tempo, fazer essa participação. Eu agradeço muito a participação da Secretaria de Educação, os professores, diretores e todos os colaboradores. E aí existe um outro trabalho também na rede estadual, que daí já é voltado para os adolescentes, um trabalho de conscientização sobre os cuidados também que eles precisam tomar no dia a dia, né? Isso. Além da educação da rede municipal, que são as crianças mais novas, a gente já tende a direcionar aos jovens, que são os próximos motoristas. A gente tem que ter essa conscientização. São crianças que já andam na rua, tanto a pé quanto de bicicleta. Então a gente faz em larga escala muitas palestras nas escolas estaduais, em empresas também. É importante dizer que a gente é muito parceiro da iniciativa privada. Eu agradeço muito a GCM Rosângela, que tem feito esse trabalho na ponta, com oficinas, entregando panfletos, conversando com essas pessoas, que a gente tem que tornar o trânsito mais seguro em Rio Claro. Inclusive, na segunda-feira, nós recebemos aqui 2 representantes de um grupo de funcionários de empresas lá do Distrito Industrial, que eles também estão se mobilizando e fazendo uma campanha em relação à Avenida Brasil. É um dos pontos mais complicados devido ao grande fluxo de trânsito. A gente tem lá várias empresas com um número muito grande de funcionários, e aí naqueles horários de entrada e saída é um ponto complicado da cidade, Vinícius? Eu acredito que seja um dos mais complicados, porque a demanda de horário, que é um fluxo em horários específicos, existem muito motociclistas que usam as vias, são vias de um pouco de alta velocidade, então temos que ter um pouco de cuidado, mas também a cidade já tem se colocado ali, temos escolas que estão na via, tem esses perigos de conversão dentro da Avenida Brasil mesmo, ali aqueles pequenas rotatórias, então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então uma atenção também às empresas, tem que ser parceiras, conscientizar os seus colaboradores, a regularização das motos. Eu acho que é importante também falar que essa parte da fiscalização tem que ser um pouco mais intensificada, porque não é só a conscientização do motorista, a gente tem que também ter a qualidade da moto, do carro também. Veículos em boas condições. Isso Exatamente. Também afeta e pode causar um acidente, Com né? certeza. Você falou desse ponto que é complicado. E o outro ponto que a gente costuma receber também muitos comentários, cobrança por fiscalização, por organização, é a questão da rotatória ali, da chamada rotatória da Viviane, não é?
Ali é um ponto que o prefeito Gustavo já esteve aqui, está em tratativas com o governo do estado, com a concessionária, para se ampliar, fazer uma nova rotatória ali no local. Mas, enquanto isso, como é que é a ação da secretaria? Outro ponto complicadíssimo também ali, né, Vinícius? É um ponto que até foge da nossa mão, porque é uma situação de concessão estadual. É importante enfatizar o grande trabalho que o prefeito tem feito para adequação do trevo da Viviane. Eu acho que será uma obra marcante. E a mobilidade urbana ela tem que ser pensada a longo prazo, ela não pode ser imediatista apenas. Ela tem que pensar que daqui a pouco a cidade está maior, como que a gente vai ter o fluxo dos carros, dos veículos. Então o prefeito tem sido magistral nesse quesito trecho da Viviane, fazendo essa parceria junto ao Estado. Hoje a gente pede o quê? Uma compreensão de todos que usam o trânsito, que se deslocam, porque eu acho que a grande incidência de acidentes é a falta de paciência das pessoas. Eu acho que a conscientização vem para isso, para tornar o trânsito mais seguro, mas também para tocar as pessoas que a gente tem que chegar em casa, tem que ver nossos filhos, tem que ver nossos amigos, tem que ter um pouquinho de paciência, 5 minutos a mais pode preservar vidas. E eu acho que é esse que é o nosso trabalho. Muito bem, nós estamos conversando com o secretário de Mobilidade Urbana, Vinícius Sossai. Murilo, tem perguntas? Pois não, Carla. Algumas perguntas já nos chegaram através dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. O Romualdo Zanerato, do Centro, ele relata, secretário, que os pontos de ônibus da antiga estação ferroviária da Rua 1 estão em condições precárias, com goteiras, bancos sujos e acúmulo de lixo. Sabendo que a reforma depende da autorização do Condefat, devido ao tombamento do prédio, ele pergunta ao senhor quais ações imediatas que a Secretaria está tomando para garantir condições mínimas de conforto e segurança enquanto a autorização não é concedida. É o Romualdo Zanerato. Muito obrigado pela pergunta, Romualdo. Eu acho que é importante esclarecer um ponto: o transporte público rio-clarense. A concessão do transporte coletivo é responsabilidade de uma empresa, né, a Sansetur, que faz esse transporte local. Existe a responsabilidade obrigatória de melhorias do espaço físico, só que dentro da responsabilidade obrigatória também temos que ter as licenças para reforma. Então a gente, como agente público, estamos fazendo essa parte burocrática e cobrando, sim, algumas melhorias pontuais da empresa para fazer a famosa reforma da estação. Então, acredito que existe esse diálogo mais próximo de acontecer, não coloco data, não tenho previsão, mas eu acredito que em breve a gente vai ter boas notícias. Acho que a empresa tem que se conscientizar do momento que estamos passando. Conversamos muito com a empresa através do gabinete, através do nosso jurídico, dessas condições de melhorias que é importante para todos os usuários. E muito mais, eu acho que para condições do transporte coletivo, aumento das pessoas usando o transporte coletivo. Após a pandemia, houve uma queda muito grande dos usuários na realização das suas circulações para o transporte coletivo. E eu acho que a gente está fugindo de um futuro, que é aumentar mais pessoas usando o transporte, pessoas deixando os carros em casa e as motos em casa. O fato desses pontos estarem num prédio que é tombado como patrimônio histórico dificulta ali a intervenção? A gente tem que ter umas autorizações já feitas para eles realmente fazer uma intervenção de, vamos falar assim, uma remodelação do local. Telhado, que uma das reclamações é quanto ao telhado, principalmente, né? Ao telhado que é preciso da autorização. Eu acho que a empresa também já tem essa conscientização que a melhoria também é para eles. Eles estão vendo que cada vez o usuário está optando por outras alternativas, como transporte por aplicativo. Então, acredito que eles também têm que resgatar esses usuários, porque o pagamento da empresa é em cima do usuário, é em cima da quantidade de transportados durante o mês. E está no contrato com a empresa que eles precisam fazer essa reforma, né, secretário? Está sim, está no contrato, a gente tem conversado, tem tido boas notícias, acredito que em breve eu venho aqui para fazer esse lançamento da nova obra. Mais uma pergunta. Amanda Modenese, ela mora na Vila Operária, secretário, disse que costuma pedalar para trabalhar até o centro diariamente. Ela pergunta se há previsão de expansão das ciclovias e se a segurança dos ciclistas está entre as prioridades.
Amanda. Eu acho que a segurança do usuário das vias são total prioridade da Secretaria, tanto o ciclista, o usuário pedestre, o motociclista, motorista do seu veículo. As ciclofaixas ou ciclovias são fontes de expansão obrigatória em qualquer, por exemplo, licenciamento urbano. Então a gente tem cobrado junto ao Desurb essas situações, tem colocado que é importante a gente até ampliar, por exemplo, a ciclovia do Distrito Industrial, que hoje também já virou um espaço de uso muito bem pela população. A população vai com sua família, usam bicicletas, correm. Então a gente tem tido esse projeto, já foi apresentado até a alguns deputados para ter esse aporte financeiro para a gente conseguir ampliação. Então eu acredito que a gente, dentro desse mandato, vai conseguir realizar, pelo menos revitalizar as ciclofaixas ou ciclovias da cidade. Eu tenho uma aqui, Murilo. Pois não. O do Antônio Marcos. Ele perguntou sobre os agentes de trânsito. Por que Rio Claro não investe em equipes de agentes para fazer fiscalização? Tem uma equipe de agentes, né, que foi chamada há algum tempo já para atuar no trânsito? Hoje estamos com 7 agentes de trânsito na rua. Parece que é uma quantidade uma pouca quantidade assim, para a fiscalização geral do trânsito. Existe um concurso em aberto que falta ainda fazer o chamamento desse segundo concurso. Eu acredito que uma equipe maior de agente ajudaria muito na fluidez do trânsito, na fiscalização, que é um dos pilares da melhoria do sistema urbano. A gente tem tido conversa com a GCM, eles são considerados agentes de trânsito também. E agora, mais recentemente, eu tive conversa com o Coronel Peixoto, trazendo a Polícia Militar, o Estado, para também fazer um apoio junto à fiscalização e também a parte orientativa e educacional, que eu acho que são fatores importantíssimos dos agentes de trânsito, não só fazer a parte de fiscalização punitiva, mas também a orientação dos usuários das vias. Murilo, tem mais perguntas? Temos sim, Carla. O Paulo Roberto, do Centro, ele sugere, secretário, estudos para reduzir a velocidade permitida na Visconde para 50 km por conta de ser uma via, de acordo com ele, estreita, sinuosa, ondulada, com permissão de estacionamento nas orlas e ainda mais agora com ciclistas e pedestres no canteiro central transformado em ciclofaixa. De acordo com o Paulo Roberto, o Código do Trânsito Brasileiro cobra velocidade reduzida e distância lateral superior a 1,5 m ao cruzar ciclistas. Na Visconde, ele diz que em condições especiais esta distância poderá reduzir para menos de 50 centímetros. Paulo Roberto, do Centro. Obrigado pela pergunta, Paulo Roberto. Como eu disse, que o trânsito é pensado futuro, tem que ter um debate amplo com a sociedade, e um dos pontos que estão dentro do nosso planejamento é essa discussão das velocidades das nossas vias. Porque não posso chegar ao Vinícius hoje e falar assim, hoje a Visconde será 50 km permitido. Temos que conversar com todos da sociedade, abrir uma audiência, ver quais os pontos que há necessidade de redução de velocidade, aplicação de fiscalização eletrônica. Eu acredito que esse debate tende a ser amplo e em breve deve acontecer, porque a gente está passando por um momento de reformas, de situações, colocando a casa em dia também, porque quando você chega numa nossa secretaria, você precisa readequar os sistemas. Eu agradeço muito a acolhida dos servidores da secretaria. Se não fosse toda a equipe técnica, a equipe de colaboradores, a gente teria talvez não só feito essa parte de adequação interna, mas a gente teria deixado de fazer os trabalhos que são contínuos. A gente continua fazendo as sinalizações verticais e horizontal, a gente continua dando apoio em eventos de grande porte, seja uma corrida ou jogos da Federação Paulista de Futebol, que a gente faz o fechamento ali em torno do Velo, a gente continua fazendo apoio junto ao Carnaval. Mas a gente também está fazendo a reanálise dos contratos, a gente também está fazendo a reanálise dos nossos estoques, a gente está também fazendo um planejamento de 4 anos futuros, fazendo as compensações de atas, fazendo os empenhos, fazendo uma programação em planejamento financeiro, que é uma parte que eu
felizmente eu tenho uma facilidade e gosto muito dessa área. Da administração. Da administração e gestão pública. Eu acho que fico feliz de ter tido esse desafio, porque eu passei, já estou há 8 anos na gestão pública, passei 2 anos como diretor-geral da Câmara, acho que é importante enfatizar isso também, que é uma parte totalmente de gestão. A gente hoje a Câmara tinha passado por 6 desaprovação de contas. No meu primeiro ano tivemos muita dificuldade para aprovar, mas foi a conta aprovada do primeiro mandato do Pereira como presidente. E a gente estava lá, fazendo os processos, dando integridade aos processos, recebemos o selo de integridade do Tribunal de Contas. E agora a gente está tentando trazer essa parte de gestão para dentro da mobilidade urbana. Tem mais perguntas? Vamos encarnar. A Vera Bianchi, secretário, ela disse que é cadeirante e relata dificuldades com calçadas irregulares. Ela mora no bairro Consolação e pergunta se há algum plano específico visando a melhoria quanto à acessibilidade em vias públicas e também em paradas de ônibus. Vera Bianchi. Dentro desse... Vera, prazer, obrigado pela pergunta novamente. Dentro desse planejamento de médio e longo prazo, a gente tem para soltar uma grande licitação de rampas de acessibilidade na cidade. Eu acho que o Gustavo deu-nos uma missão de tornar Rio Claro uma cidade inclusiva. E a mobilidade faz muita parte disso. A mobilidade é talvez um dos vetores desse desafio. Eu acredito que em breve, junto com a Obras, que faz a execução de serviços, a gente vai ter esse lançamento desse edital para execução de aproximadamente 1.000 novas rampas de acessibilidade em nossa cidade. Falando da questão dos deficientes, Benício, a gente tem uma queixa frequente sobre a ocupação das vagas, né? Vagas que são reservadas, tanto para a questão para os idosos também. Essa fiscalização ela é feita pelo agente de trânsito também? Porque muitas vezes essas pessoas que são autorizadas, que têm o seu cadastro, elas chegam para estacionar o veículo, ou um familiar conduzindo esse veículo, e aí chegam na vaga, está ocupada por um cidadão que não tem direito àquele espaço, né? Hoje eu já faço uma provocação aqui. A nossa maior dificuldade em Rio Claro tem sido o estacionamento. A gente vai em alguns lugares que tem que ficar dando voltas e voltas e voltas e a gente não encontra o estacionamento. Seja ele uma vaga preferencial ou uma vaga comum. O que acontece? A gente tem feito ações junto com nossos agentes de fiscalização dessas vagas especiais, que são de curta duração, vaga de idoso e vaga de pessoas com deficiências. É difícil a gente pontuar um momento apenas, mas a gente tem tido umas ordens de serviço semanais. Então a gente vem no centro, a gente vai em volta do Boulevard, que é uma grande concentração ali na João Polácio, de veículos também estacionados. Outros lugares a gente também tem feito essa fiscalização em ordem de serviço semanal. Mas a gente tem que também debater como a gente vai começar a estacionar nossos carros, porque hoje a gente tem mais veículos do que pessoas em Rio Claro. A gente esgotou. Praticamente a gente está com um gargalo muito grande de estacionamento. Então é um debate que eu já apresentei uma minuta para a gente apresentar junto aos vereadores, porque a gente tem, como eu falei, que o trânsito é pensar a médio e longo prazo. E a gente está chegando no momento que só está pensando no imediato. Uma pessoa pede uma vaga de curta duração em frente ao seu comércio, mas a gente priva as pessoas de em torno de estacionar ali, perdendo uma vaga comum. Então é uma provocação que fica para a sociedade, para os empresários aí, que a gente tem que fazer repensar o modelo todo de exatamente, transporte. Uma forma colaborativa também dentro do trânsito. Agora, no caso da pessoa com deficiência, do idoso, quando eles chegam nessa vaga, essa vaga está ocupada, eles podem acionar, a Polícia Militar, a Guarda Civil, como é que é a questão da... A gente sabe que às vezes no meio da correria nem tem condição de fazer isso, né? Mas alguns gostariam de acionar a fiscalização. Claro, a gente tem a mobilidade urbana, pode entrar em contato conosco, e também a GCM. Então eles têm que ter uma credencial exposta, ou até hoje é uma credencial emitida online pelo gov.br, e a gente vai fazer a fiscalização. Se for um momento pontual, provavelmente a fiscalização chega e a pessoa até pode ter saído, mas se for uma pessoa que já é contínua, sempre está dando de um jeitinho brasileiro, a gente vai ter essa fiscalização dentro das ordens de serviço
E eu acredito que, acho que quando que eu falo de trânsito, é muito mais a conscientização. Realmente, um bom Maio senso das Amarelo pessoas também, né? feito para isso. Para as pessoas terem conscientização que a gente tem que ter o nosso limite para não atingir o limite dos Sim, outros. utilizar uma vaga que não é de direito, né? Exatamente. Pois não, Murilo? São inúmeras perguntas chegando, Carla. Mais uma da Silvia Franco, ela é moradora da Cidade Jardim. Ela diz que novos loteamentos estão surgindo, porém sem infraestrutura adequada. E pergunta como a Secretaria planeja acompanhar esse crescimento com transporte eficiente. É a Silvia Franco. Silvia, dentro da junta que aprova os projetos de novos empreendimentos, existe uma cadeira da mobilidade urbana e a gente tem alguns pontos e requisitos que é obrigatório para o empreendedor para ter aprovação do empreendimento. Uma delas que eu cito é a ciclofaixa, ciclovias dentro do empreendimento, melhorias de estacionamento, avenidas largas para o transporte coletivo. Então, a questão é que Rio Claro está se expandindo demais, essa é a verdade. A gente está com muita expansão. Talvez os equipamentos públicos ainda vão ter um tempo para chegar até o local. Mas é nesse pensamento que a gente tem que ter. Se Rio Claro está se expandindo, a gente precisa daqui 10 anos ter uma via que comporte a chegada da população até o centro, até o trabalho. E é uma conversa que a gente não pode ser imediatista. A gente tem que conversar futuro, tanto com os empreendedores, que tem que entender que existe uma infraestrutura local que eles têm que ser feita para a sociedade, para a comunidade que vai morar ali em torno. E também para todos, os agentes políticos, os servidores, pessoas que hoje se colocam contrário também, tem que entender que não é só o contrário, que existe o futuro da cidade e a gente tem que pensar em futuro. Um outro ponto em relação a crescimento, a surgimento aí de novos condomínios, é lá na Estrada do Sobrado, né? Que a gente também recebe algumas queixas. Aquela via é uma via que vai ter que passar por intervenção, se não for agora, no futuro, porque aumentou muito o número de moradores naquela região, né? É uma via que, acredito que umas 3 reclamações por semana a gente recebe, tanto via ofício, requerimento, atende fácil, existem vários veículos que nos provocam. Existe um estudo de ampliação da via, existe um estudo de abertura sentido Avenida Potencial, que também eu acredito que vai dar uma fluidez melhor aos moradores da região. Tem a Avenida 37, que vai passar por trás ali dos bairros Boa Esperança, antigo estacionamento da antiga concessionária de transporte coletivo. Eu acredito que vai ter algumas saídas, mas a expansão habitacional para aquele lado da cidade é muito grande. Muito grande. Então, os equipamentos públicos vão ter que estar chegando, as escolas vão ter que estar chegando, para também as pessoas ter que ter pouca trânsito. Então, isso diminui bastante também a pessoa ter que locomover muito. Eu vou aproveitar a presença do secretário de Mobilidade Urbana, Vinícius Sossai, para fazer uma pergunta também, que é uma questão que está sendo debatida em São Paulo, na capital, e em outras cidades, o mototáxi. A gente tem algumas cidades da região onde esse serviço já está disponível. O senhor tem uma opinião já a respeito desse assunto, mesmo que seja pessoal, como gestor aí da área, se é viável, se é muito arriscado, se deveria acontecer ou não? Aqui em Rio Claro, a gente sabe que existe uma disponibilidade desse serviço que as pessoas utilizam, mas não foi firmado oficialmente, né, digamos assim. Mas a gente sabe que existe também o transporte por aplicativo com motos. Qual que é a sua opinião sobre esse serviço, secretário? É uma opinião realmente pessoal, sem nada concretizado. Eu acredito que o transporte por aplicativo vai ter que ser uma conscientização nacional, porque uma lei municipal desampara a lei federal. Hoje a grande empresa Uber, que gerencia o transporte aplicativo, ela só tem bônus. Os veículos que são utilizados no nosso município, usam nossas vias, colocam pessoas em riscos em nossas vias também, porque eles precisam fazer corridas rápidas, né, para gerar receita. Eles não têm uma contrapartida para o município. Eles não pagam ISS, eles não pagam nenhuma taxa. Então, hoje a gente só tem o ônus da situação. Então, existe uma PEC no Senado Federal em estudo disso,
como a gente vai estabelecer regramentos municipais. Mas eu acho que é uma discussão bem ampla, porque é um aplicativo mundial e como você vai aferir local. Então, eu acredito que em breve a gente vai ter que colocar o dedo nessa ferida. Debater esse assunto. Inclusive dessa uma forma. Segurança para quem trabalha também, né? Exatamente, até para quem trabalha, para as pessoas aí que a gente vê corriqueiramente que tem assaltos em transporte aplicativo, alguns acidentes até fatal que aconteceu recentemente com o garoto de Pirassununga aqui, que foi até preso. Então, e o mototáxi eu acredito que seja a mesma linha. A gente tem que dar a oportunidade de emprego, é uma oferta de empreendedorismo que pós-pandemia aumentou muito pessoas que usam de transporte por aplicativo como meio de receita. Então a gente tem que vai ter que existir uma forma legal nacional. Uma última pergunta para a gente encerrar, Murilo? Vamos sim, Carlos. O Emerson, ele faz menção, secretário, ao cruzamento da Avenida 14 com a Rua 12 no Santa Cruz. Cruzamento com semáforo. Ele diz que já há algum tempo ocorrem problemas naquele local com o trânsito, pois devido à entrada de veículos em um estacionamento que fica no local, no caso o Mercadão, os veículos que acessam mercado, né, ele diz, os veículos que acessam esse estabelecimento costumam ficar parados, aguardando vaga para estacionarem dentro do estabelecimento. As características do acesso desse estabelecimento estão gerando transtornos, conforme ele, no trânsito local. Afirma que está uma bagunça. É o Emerson G. É o cruzamento ali do Mercado da Qualidade com a Unimed. Isso. É uma situação que já foi pedido muitas vezes um semáforo, só que o semáforo é uma questão que agrada a uns, desagrada a outros. Por isso que hoje ainda não implantamos nenhum sistema semafórico na cidade, porque eu tenho na cabeça que as pessoas que passam e moram na região têm que ser conversadas. A gente não pode, eu moro na zona norte da cidade, eu não posso falar se é viável ou não o semáforo ali da 14 com a 12. Eu tenho que conversar com aquelas pessoas que sabem, tem muito acidente, realmente, conversar com o bombeiro, Infociga, que abre uns sinistros, para fazer a implantação de semáforos. A gente monitora todos os pontos da cidade, principalmente semafóricos, são mais de 188 pontos na cidade. É uma quantidade relativamente alta. Então a gente tem essa consciência de fazer um monitoramento, mas também se houver a possibilidade de retirada, a gente faz a retirada, mas a gente está nessa parte de estudos ainda dentro da Secretaria. Muito bem. Felizmente, nosso tempo terminando, mas eu quero agradecer a participação do secretário de Mobilidade Urbana, Vinícius Sossai. Já deixar o convite, Vinícius, sempre que a gente fala sobre trânsito, a gente sabe que existe uma grande participação dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Agradecer também quem mandou sua pergunta, sua sugestão. Estamos aqui sempre à disposição para trazer informações e novidades em relação à área do trânsito. Obrigada pela presença. Agradeço mais uma vez ao prefeito Gustavo pela confiança e pela oportunidade de contribuir com uma gestão pública comprometida e séria. Achei isso muito importante enfatizar. Não é hora de disputa eleitoral, é hora de união, é hora de trabalho para uma Rio Claro. Estamos todos agentes públicos e políticos para servir a Rio Claro. Então, agradeço muito a oportunidade, Murilo, Carla, muito obrigado. Fico à disposição da população, fico à disposição de todos. Meu contato é pessoal, as pessoas me procuram, podem ir na secretaria, conversar, dialogar, dar sugestões. Eu acho que isso é importante, a gente está próximo da população.